uma caneta e um lápis. O que eles podem te ensinar sobre a vida? Pode parecer simples, mas os dois carregam um pensamento extremamente importante. Eu sou Luciano Júnior e quando criança nós costumamos escrever com lápis. Na escola a gente costuma sempre ali nos primeiros anos da escola escrever com lápis. A gente cresce, envelhece e passa a escrever de caneta, na escola. Só que existe uma grande diferença entre escrever de caneta e escrever de lápis. A diferença é bem básica. Com lápis você pode apagar. Você pode escrever qualquer coisa e você vai lá, pega a borrachinha e apaga o que você escreveu. Com a caneta não, você não pode apagar. Talvez você diga, Luciano, mas existe corretivo para apagar. O corretivo ele não apaga. O corretivo ele coloca uma pequena mancha em cima daquilo que foi escrito. Uma pequena coisa branca para que você escreva por cima. Mas aquilo que você escreveu ainda está lá. Luciano, mas tem aquela borracha de caneta que apaga. Bom, aquela borracha que apaga teoricamente caneta, ela não apaga bem, ela apaga rasgando um pedaço do papel, rasgando um pedaço da história do que aconteceu. Só que a vida, ela é escrita de caneta. Você escreve e não pode ser apagado de uma forma fácil. E essa é a melhor coisa que existe, a vida ser escrita de caneta. Porque primeiro você não pode apagar, você não pode voltar no passado. Até hoje não existe uma máquina do tempo que te permita voltar no passado e mudar toda a sua história. Você não pode apagar o que aconteceu, aconteceu. E isso é uma coisa boa, porque o passado ele te ensina. A partir daquilo que você errou, daquilo que você fez no passado, é possível que você possa aprender e não cometer o mesmo erro de novo e tirar lições para a sua vida. Porque tudo que você viveu é uma lição. Não importa se foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim. Tudo aquilo que você viveu é uma lição do que fazer ou do que não fazer. E isso é maravilhoso. Também não podemos escrever nossa história no computador, porque assim como a história escrita a lápis, no computador eu posso apagar. Eu escrevo, não gostei do que escrevi, eu vou lá, backspace, apago. Não gostei do que escrevi, apago. Se eu não gostar muito do texto lá, eu deleto o texto. Na vida não é assim. E a gente está muito acostumado a pensar que a vida é assim, porque a gente está acostumado a escrever e apagar. A gente no WhatsApp hoje, a gente tem aquela opção de mandar uma mensagem e se a gente se arrepender num certo tempo, a gente vai lá e coloca apagar para todos. A gente está muito acostumado a poder apagar o que a gente fez, a poder deletar os arquivos, mas a vida de verdade, ela não é assim. A gente não pode simplesmente apagar o que fez, a gente tem que conviver com aquilo que a gente fez. Nossos erros e acertos não podem ser apagados. Veja bem, eu já tive uma pessoa que eu conheci na minha vida e eu sem querer, assim, no calor do momento da emoção, falei uma coisa errada sobre ela, que eu não deveria ter falado. E eu gostaria muito de poder voltar no passado, apagar aquilo que eu falei, e talvez até hoje eu estivesse falando com ela. Depois daquele dia eu nunca mais falei com ela, por causa daquilo que eu disse. Eu gostaria muito de poder pegar uma borrachinha, apagar, fingir que nada aconteceu, mas não é possível. Eu vou ter que conviver com aquilo. Mas apesar de eu não ter mais essa pessoa na minha vida, apesar de eu não poder mais conviver com ela, eu já tentei falar com ela outras vezes, apesar disso ser verdade, existe uma coisa boa. Eu aprendi uma coisa que eu não devo fazer. Eu nunca mais vou repetir isso. Porque eu tive uma lição. E eu poderia não aprender com isso e passar um corretivo e fingir que nada aconteceu, mas ter acontecido. E errar de novo, fazer a mesma coisa de novo no futuro, porque eu não aprendi com aquilo. Eu não tirei uma lição daquilo. E esse é o pensamento que você tem que ter. A sua história, ela é escrita de caneta. Então você tem que valorizar isso. E olha, a sua história, ela não é uma redação. Você não tem que fazer ela bonitinha. Você não tem que fazer ela sem erros e cada erro vai tirar um ponto seu. Não é uma redação. Você pode errar, tá tudo bem. Não importa se tiver lá um risco de caneta que você errou, você tiver errado uma letra, riscou, fez de novo, deixou lá, fez de novo. Não precisa. Não, a vida não é uma redação. E é possível que, por não ser uma redação, por ser uma história contínua escrita a caneta, você possa revisitá-lo para aprender. Mas para aprender, não é para ter medo, não é para evitar. Muitas vezes a gente tem traumas na nossa mente porque a gente dá um significado errado às coisas e a gente tem medo de alguma coisa que aconteceu no nosso passado, a gente não revisita para aprender. E é importante a gente aprender com isso. Se você tem algum medo, se você tem algum trauma, procure alguém que possa te ajudar a revisitar a sua história, que foi escrita de caneta, e a perceber que não era nada daquilo que aconteceu, ou a dar um novo significado àquilo. Procure um bom psicólogo ou um coaching que vai te ajudar. Porque o que importa é, o local que você está hoje é resultado das suas ações no passado, é resultado da sua história. Eu não sei onde você está hoje, eu não sei se você está num canto bom, se a sua vida financeira está boa, se os seus relacionamentos estão bons, se a sua saúde está boa, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, isso eu tenho certeza absoluta. O local que você está hoje, você só está hoje nesse local por conta de tudo que você fez no passado.
Se você tivesse feito algo diferente, você não estaria num local diferente. Veja bem, quando eu fui para a quinta série, ou o sexto ano hoje, eu mudei de escola. E eu fui para uma determinada escola. Agora imagina que eu não tivesse ido para aquela escola em específico, que eu tivesse ido para outra escola qualquer. Minha história seria completamente diferente por uma simples mudança de uma escola. Meus amigos seriam diferentes, meus aprendizados seriam diferentes. Talvez eu não estivesse nem hoje aqui falando para você nesse vídeo. Por quê? Porque minhas ações, se eu tô aqui hoje, se eu tô onde eu tô hoje, é porque minha história foi escrita de caneta e eu escrevi. E o mais legal disso é que, se essa história foi escrita de caneta, se não tá bom hoje, se você não gosta do local onde você tá, você não precisa apagar tudo que você viveu. Você pode simplesmente pegar a caneta, pegar o seu papel da sua história e escrever uma nova história. Escrever um novo caminho para onde você quer chegar. Pegue a caneta e escreva uma nova história de onde você quer chegar, de onde você quer estar nos próximos anos. Porque é isso, escrever a história de caneta e não de lápis é a melhor coisa que pode acontecer. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, então compartilhe com seus amigos para que eles aprendam, compartilhe com as pessoas que você gosta, para que elas percebam que a vida é escrita de caneta e que apesar deles não poderem apagar toda a história passada de tudo que aconteceu, eles podem pegar a caneta e escrever uma nova história que vai levar para o caminho que eles desejarem, o caminho que você desejar. Muito obrigado, espero que eu tenha te ajudado a você perceber como você pode escrever sua história de caneta e escrever de uma forma até melhor. E é isso, obrigado e até a próxima.